E aí, galera, bem-vindos ao Nerd com Orgulho. Hoje nós vamos falar de X-Men. Mas não bem os X-Men que a gente conhece, sim Wolverine e os X-Men. Lançado em 2009 como um novo projeto das animações dos Mutantes, né? Foi isso daí, né? Infelizmente o pessoal nunca chega ao final, né? É engraçado pensar que no 92, X-Men de 92, é a série que tem tipo um finalzinho, né? Que é aquele gancho final, onde os mutantes são aceitos, Xavier ele é resgatado. Tem um final em aberto, mas também não é tanto que você pode considerar como um final, né? Que resolve bastante das tramas lá, que é aquele problema do racismo contra o mutante, né, é bem resolvido e fica bem finalizado. Mas aí a gente falou de X-Men Evolution, que é a série que vem depois, que traz um pouco, né, desses elementos de volta, nanana, e bem, felizmente ficou nisso. Tem também Pride e The X-Men, acho que é assim, né? Que é um desenho que foca na Vince Negra e os X-Men, mas esse é um projeto que nem foi pra frente, então nem adianta falar sobre ele. Vai pra falar sobre um desenho dos X-Men que é bem dos X-Men, é Wolverine e os X-Men. Infelizmente, quando você olha, infelizmente a Marvel nunca deu muito foco nas animações, né? Quando você olha para o lado da DC, né? A DC tem várias animações e, tipo, chegando nesse fim aqui, né? Que hoje já estreou, né? Dia 1º de julho já estreou X-Men 97 Season 2, né? Tô com a camisa aqui, ó. Magneto. A gente já tem aí a chegada de X-Men 97 Season 2. Então, bora, né? Vamos falar de Wolverine e os X-Men. Então, vê que lá se inscreve no canal, não é inscrito. E bora falar de Wolverine. Essa animação aqui do Wolverine e os X-Men era focada no Wolverine reunindo os X-Men. Mas peraí, por que o Wolverine está reunindo os X-Men, né? Tudo começa quando o Wolverine, né, tá indo sair, né? Ele é aquele lobo solitário, qual é nas HQs, tá indo sair do Xavier para dar uma viajada por aí, vai para algum lugar. E durante essa saída, nessa despedida aí com o pessoal, a Jean e o Professor X começam a sentir um ataque psíquico. E nisso eles acabam explodindo, né? Explode e os X-Men, literalmente depois disso, né? Que o Professor X e a Jean Grey desaparecem, eles se separam e dispensam, né? A Mansão X é destruída e os X-Men seguem vidas diferentes. Aqui, vale ressaltar que nessa animação, os X-Men estão bem assim no futuro, então, tipo, tem um flashback mais pra frente, mostrando que, sim, existia a primeira classe, igual eu comentei no X-Men Evolution, que tem um episódio focado lá, por Ciclope, Jean, Homem de Gelo, Anjo e Fera. Aqui também tem um episódio mostrando ambos os personagens antes de todos os mutantes virem, até antes do ranking ficar azul, Fera. E é bem interessante, é bem legal, é bem assim dinâmico, né? Mostra que o universo é bem expandido, né? Só que ele quer contar uma história que é focada até, né? Pode falar em X-Men, Dias de Futuro Esquecido. Nessa HQ, a Vice Negra, no futuro bem pós-apocalíptico, com poderes psíquicos lá da Rachel Grey, que é a filha do Scott com a Jean Grey, ela consegue mandar a mente da Kitty para a mente do seu corpo mais jovem. E nisso, a Vice Negra, com a ajuda dos mutantes, consegue impedir o assassinato do Sadokeri, que é começar uma rebelião, né, dos humanos a favor dos Sentinelas. É o mesmo foco do filme dos X-Men Dias de Futuro Esquecido, só que a única coisa que muda é que a Vice Negra tem esse poder e consegue mandar o Wolverine de volta ao passado. Aqui é a mesma coisa, só que de vez de ter alguém que consegue projetar a mente, quem consegue projetar a mente dele é o Professor X, que consegue impedir somente no seu corpo em coma durante os eventos. O que ele faz, né? Ele acordou no futuro, né? Ele estava em coma, ele consegue acordar no futuro depois de anos, e nisso ele consegue mandar sua mente pro passado, alertando os X-Men. Aqui a trama é literalmente de X-Men Dia do Futuro Esquecido, pois tem aquela coisa dos campos de concentrações criados pelos Sentinelas, para usar os mutantes para criar algum tipo de Nimrods ou Super Sentinelas por aí. Então a ideia é bem basicamente o que é a HQ. Não muda muito, só muda um pouco da trama, né, que foca bastante no passado. Tem a viagem do Professor X, né, que ele consegue projetar sua mente para falar com os X-Men no passado, para dar dicas e falar o que eles têm que fazer para conseguir impedir o futuro que aconteça aquilo. Então é uma trama bem legal e bem divertida. Aqui também traz a primeira vez que a Emma Frost se torna uma mutante, né, boazinha, antes dos quadrinhos, né, então tipo, ou era durante os quadrinhos, não lembro. Mas bem, antes dos Surpreendentes X-Men. O Ciclope, né, ele passa também daquele momento de ser bonzinho, fica bem mal, né, e tá aquele
cara cansado, né? Ele perdeu a Jean, perdeu o Professor X, perdeu a casa dele e tá literalmente totalmente acabado. Então é um momento difícil para ele, em momentos críticos, onde ele acaba se encontrando e se tornando literalmente um cara que é tipo um anti-herói. Ele fica dentro das barreiras, ele fica muito nessa barreira de tipo, ser um anti-herói, então é muito interessante. A dinâmica dele até com o Wolverine, que quer se tornar o líder da equipe, mesmo que ele não seja muito líder naqueles momentos, né? Tipo, é uma coisa que o Scrapper, tipo, dessa rivalidade entre os dois que é muito boa, que é uma coisa que também é trabalhar nos quadrinhos, não só por conta deles amarem a Jean Grey, mas também por causa disso. A ideia, então, da animação, como eu falei, é trabalhar Dias de Futuro Esquecido, trazer uma paginada nova, colocando o Wolverine, né? Por que o Wolverine? Porque naquela época a gente já tinha os filmes dos X-Men, todo mundo gostava dos filmes dos X-Men, então, tipo, era o foco de colocar. Aqui a ideia é trazer os trajes já vindos dos quadrinhos diferentes de X-Men Evolution, que traz aqueles pretos, esses trajes totalmente pretos, né? Uma coisa que eu esqueci, né? Que também é uma foco, né? Da animação do X-Men Evolution, que era trazer os trajes pretos, baseados já também nos filmes. Porque o pessoal queria trazer uma coisa que o pessoal mais novo, que ia estar entrando no mundo dos X-Men, ia conhecer, que eram os filmes. É muito difícil uma pessoa que vê as HQs vir pelos filmes. Então, tipo, você tá na TV, você vai querer assistir o desenho. Então, tipo, ótimo. Então a criança vai ter assistido o filme. Então, era isso, era bem legal. Certo? É bem simples e fácil. Uma coisa bem interessante é que no finalzinho que eles conseguem derrotar a inversão dos sentinelas, tanto no futuro quanto no passado, é que ao final da primeira temporada, que infelizmente essa série aqui foi a mais. Infelizmente a mais pobrezinha, né? Que só teve uma temporada, enquanto Evolution teve quatro, X-Men 92, a série clássica, teve 4 temporadas. Essa infelizmente não conseguiu ter mais de uma, né? Ela ficou presa em uma, mas ela queria ter lançado uma Era do Apocalipse. Logo depois do final é revelado que o Professor X está no futuro, agora dominado pelo grandioso Ensanabanu, o Apocalipse, uma Era do Apocalipse, mostrando nosso lado não só Ciclope como Cavaleiro e Sinistro, né? Que finalmente tinha conseguido aí colocar a mão neles, né? É foda, né? Sinistro é foda, quer colocar a mão em todo mundo. Mas então, resumindo, era uma série bem divertida, conseguia ter um elenco bom, eram personagens interessantes, era uma formação que ia se formando, que o Wolverine ia atrás. Muitos mutantes não queriam, porque alguns já estavam indo pra Xenosa, né? Que tem a Xenosa lá, que é o santuário que o Magneto criou para os mutantes, e tinha a rivalidade contra a Irmandade, que também era a Irmandade que existia além do problema dos Sentinelas, existia o problema da Irmandade, que é um problema que existe na HQ do Jesus Futuro Esquecido, pois é ela que acaba indo e matando o senador Kelly nas HQs. Então é isso. É uma animação boa, bem divertida e bem legal. Uma outra curiosidade muito interessante que eu vi recentemente é que existe uma animação chamada Hulk versus Wolverine. Nessa animação a gente vê o Hulk, né, chegando até uma montanha, né, tá lá destruindo as coisas, o Wolverine é chamado meio para derrotar ele. Essa animação, principalmente dizem que é um prelúdio da própria série Wolverine e os X-Men. Fiquei tipo, não, impossível, mas tá bom, né, fazer o quê? Se o cara tá dizendo, que sou eu para discordar. E dito isso, né, então, tipo, X-Men Wolverine, você tem que assistir primeiro Deadpool. Você vê que o Deadpool lá, o Omega Vermelho, que estão trabalhando, né, para Arma X, né, que eles são projetos da Arma X, né, Leite e tal. E é isso. A ideia era chamar o Wolverine para pegar ele e conseguir transformar ele numa arma novamente. Essa é a ideia do filme, é um plot bem legal, coloca o Hulk contra o Wolverine. Para depois, né, futuramente nessa série também, né, ter a entrada do Hulk, né, no episódio lá do Índigo, né, que o Wolverine é chamado pelo Nick Fury para derrotar essas criaturas, e de repente quando ele chega lá, tá lá o Hulk, né, então ele acaba lutando com o Hulk, né, e descobre o problema dos Índigos, né, uma loucura. E também é revelado que o Homem de Ferro resiste, né, ele passa num programa de TV, eu acho, um jogo lá que o Homem de Ferro tava jogando, nem lembro. Mas são esses personagens da Marvel que existem aí, além dos X-Men dentro do universo, né. Infelizmente não é toda hora que os caras conseguem colocar vários, né. Os caras só colocam 2 de vez, né? Que foi o Nick Fury e o Hulk. Na última X-Men Evolution foi o Nick Fury e o Capitão América. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Falou!